E aí, gente, como é que estamos? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos para mais um vídeo da nossa série aqui sobre questões na área de informática. No vídeo de hoje nós vamos trazer questões sobre o sistema operacional Linux, tá bom? Linux e suas derivações. Vamos trazer, portanto, aqui questões, né, específicas sobre o sistema operacional Linux. Espero que você curta. Você não é inscrito, peço que inscreva no canal. Deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. São questões que são úteis, né, para qualquer concurso, seja ele concurso municipal, concurso estadual, concurso federal. Aliás, concurso que se preze tem informática, né? Então todos os concursos aí tem informática. E aí esse concurso, essa série de aulas que nós estamos trazendo aqui de questões, de resoluções de questões, ela vai servir para qualquer concurso, tá bom? Concurso diverso que tiver informática, esses conteúdos, essas questões vão ser muito úteis para você. Então, eu recomendo você não só ver essa aula, mas como todas as outras. Serão mais de 20 aulas sobre temas diversos da área de informática que nós vamos trazer no vídeo de hoje. Por exemplo, são 30 questões, 20, 30, 15 questões sobre um tema especificamente em cada vídeo, tá bom? Bora lá? Bora falar sobre as questões aqui do sistema operacional Linux. Vamos trazer e comentar um pouco sobre as respostas, tá bom? Bora lá? Vamos então à primeira questão sobre o Linux, né? O Linux e aí? Ele é um navegador de internet? O Linux, ele é um sistema operacional baseado no kernel Linux utilizado em diversas distribuições? O Linux é um banco de dados? O Linux é um editor de texto? Ou ele é um antivírus? E aí? Pensa aí. Hã? Primeiro é importante a gente saber o que é cada coisa aqui, né? Linux, ele é o quê? Ele é um sistema operacional. É um sistema operacional. É o cara, é o software base para rodar, né? Para fazer a máquina, o hardware funcionar. E os outros softwares rodam em cima do sistema operacional. Por exemplo, um navegador, ele roda em cima do sistema operacional, como é o caso de exemplos de navegador. Nós poderemos trazer aqui, por exemplo, navegador. Nós temos exemplo o Edge, Mozilla Firefox, que é o base que vem basicamente para todas as distribuições Linux, Safari, enfim, Google Chrome, enfim, esses são navegadores de internet que rodam em cima do sistema operacional, tá bom? Então aqui para nossa questão, a questão é a letra B de bola, um sistema operacional baseado no kernel Linux, tá? Um banco de dados é uma outra coisa, é um outro sistema que também roda em cima do sistema operacional. Aí nós temos, por exemplo, um programa de banco de dados. Nós temos, por exemplo, sistemas para bancos relacionais. Temos MySQL, MariaDB, Postgre, Oracle, enfim, tem uma série deles também, tá bom? Editor de texto, nós temos o Microsoft Word, temos o LibreOffice, temos o Google Docs, enfim, alguns outros editores de textos. Antivírus tem uma série deles também. Antivírus que são programas que rodam em cima, portanto, aí do sistema operacional. Letra B de bola, portanto, é a questão. Linux é um sistema operacional baseado no kernel Linux, tá bom? E aí nós temos alguns exemplos de distribuições Linux, né? Debian, Fedora, Ubuntu, enfim, algumas outras, tá bom? Questão 2. Qual alternativa apresenta apenas distribuições Linux? Ubuntu, Debian e Fedora. Windows, Ubuntu e macOS. Android, Windows e Debian. macOS, Fedora e Windows. iOS, Ubuntu e Windows. E aí? Tempo! Qual dessas alternativas aí? As distribuições são Linux. Todas são distribuições Linux. E aí? Windows? Não, Windows é um sistema da Microsoft. Ubuntu, sim. macOS é um sistema operacional da Apple, tá bom? Ubuntu é uma distribuição Linux, uma das principais. Debian também uma das principais e a primeira, né, a variante. E Fedora também é uma distribuição em Linux. Ficamos aqui então lá com a nossa letra A. Então todas as alternativas, né? Nascer aqui o Android, podemos dizer que é uma base de Linux, né? O Windows não, Debian é, macOS
não é, né? Acabamos de falar. Fedora sim, Windows também não. iOS é da Apple também. Ubuntu sim, Windows não, tá bom? Então, todas são, all das alternativas são distribuições Linux, Ubuntu, Debian e Fedora. Resposta A da 2. Vamos para 3. E a 3 fala o seguinte. No Linux, o comando pwd é utilizado para, e aí nós vamos convidar você para ir lá nos nossos vídeos aí que falamos, né, no nosso Direto ao Ponto, temos uns vídeos que a gente fala de algumas distribuições, e lá desses vídeos nós falamos de alguns desses comandos, né, alguns comandos básicos para se gerenciar, né, pacotes e algumas operações via terminal no Linux. E essas questões tá lá nos vídeos que a gente já trouxe, tá bom? Então recomendo dar uma lida lá nos vídeos. Temos vídeos falando sobre Ubuntu, Linux no tipo com apanhado geral, Ubuntu, Fedora, Debian, Red Hat, Arch Linux, OpenSUSE, Linux Mint, enfim. Dá para olhar lá e dar uma olhada que vai encontrar conteúdo sobre isso aqui, tá bom? Então vamos lá. No Windows, aliás, no Linux, o comando pwd é utilizado para criar uma pasta, excluir um arquivo, mostrar o diretório atual, copiar arquivos ou reiniciar o computador. Tempo! Para você que já viu lá os vídeos, certamente você já acertou, né? Já sabe qual é a resposta. E aí? O que faz o comando pwd? Hã? Bom, pwd significa Print Working Directory e mostra o caminho do diretório em que o usuário está. Então, nesse caso, a resposta é letra C de casa, né? Ele é, portanto, o mostrador do caminho, né, do diretório, né? Mostra o diretório atual do usuário, pwd. Beleza? 4. O comando ls é utilizado principalmente para A. Listar arquivos e diretórios. B. Alterar senha. C. Desligar o computador. D. Criar usuário. Ou F. Formatar disco. E aí? Qual das 5 alternativas corresponde ao comando, né? ls? O que faz, né? Quando você usa o comando, qual é a utilidade dele? E aí? Resposta: letra A, né? Lista arquivos e diretórios. Bom, ele apresenta o conteúdo, né, do atual diretório. Uma opção comum, por exemplo, é ls/l, que mostra informações detalhadas, né? Mais informações ali a respeito do comando, tá bom? 5. Para mudar o diretório no Linux, utilize-se o comando mv, cd, cp, pwd ou mcart. Tempo! E aí? Lembrando aí que nós temos os vídeos, né, que fala sobre os sistemas operacionais variados, as distribuições distros, né, Linux, e lá a gente fala em cada vídeo sobre alguns comandos básicos que estão exatamente esses que nós estamos falando aqui, tá bom? Então, caso tenha algum tipo de dúvida, recomendo dar uma olhada lá antes e depois volta aqui para responder, tá bom? Resposta da 5 é a letra B de bola, tá bom? CD é o comando, né? Ele faz o quê? Mudar de diretório, né? CD significa Change Directory. Exemplo, cd/home. Você vai direcionar, né, para o diretório home, né, que é o diretório, vamos dizer assim, o diretório principal ali, tá bom? Para a área principal, para home, você vai /home, né? Aí se você digitar só cd/, ele vai lá para o diretório raiz, tá bom? Beleza? Seguimos. O comando mkd serve para criar diretório, B. Excluir diretório, C. Copiar arquivos, D. Alterar permissões ou E. Mostrar processos.
E aí? Qual é a função do mkdir? Resposta? Letra A, né? A de amor. Criar um diretório, isso mesmo. mkdir significa make directory. Exemplo, mkdocumento. Se você digitar lá no plano de comando mkdir documento, você vai criar uma pasta chamada documentos. Se você digitar lá mkdir imagens, você vai criar uma pasta chamada imagem, tá bom? Seguindo. 7. O comando rmdir é utilizado para criar um arquivo, remover diretório vazio, copiar diretório, renomear usuários ou exibir processos. E aí? Ó, o mkdir, né, faz alguma coisa. O rmdir, e aí? O que mais aproxima aí? Ele faz o quê? Ele remove, né? Letra B de bola aqui. Remove diretórios vazios, né? Ou seja, se o arquivo diretório não tem nada lá, se você só usar, né, por exemplo, rm dir, né, e dizer o nome do diretório que você quer, né, ele vai remover, tá bom? Remove o diretório vazio. Para remoção do diretório, você vai fazer o quê? Exibir as formas como, por exemplo, rmdir e o nome do diretório que você quer remover. E aí você vai fazer o que? Você vai remover, apagar, né, ali aquele diretório, aquela pasta. Diretório e pasta consideramos uma coisa só, tá? 8. O comando cp é utilizado para mover arquivo, copiar arquivos e diretórios conforme as opções utilizadas, alterar permissões, exibir o diretório atual ou criar usuários. Tempo! E aí? Se você observar, como é que eu diria? É muito intuitivo, na verdade, né? É bem intuitivo. Se você observar, você vai saber a resposta. Então, a 8 aqui é a letra B de bola, tá bom? Ó, CP. O que é CP? É o mesmo que copiar, né? Copiar arquivo diretório conforme as opções utilizadas, tá bom? Beleza? Aí, por exemplo, você quer copiar. Aí você vai, por exemplo, tá? Você quer fazer uma cópia do arquivo cp. Aí você vai colocar, por exemplo, casanova.txt. Aí você vai dar um espaço e vai fazer, por exemplo, casanova2.txp. Você vai copiar, né? Você vai estar copiando o arquivo e fazendo uma alteração no nome, tá bom? Faz uma cópia daquele arquivo, tá bom? Você precisa alterar o nome do arquivo, senão aí duplica, né? Ele não vai funcionar. Beleza? Certinho? No caso, copiando um arquivo, fazendo uma cópia daquele mesmo arquivo. Questão 9. O comando mv, observe a intuição, né? O comando mv pode ser utilizado para mover ou renomear arquivos e diretório? Será? B. Somente visualizar os arquivos? Seria isso? C. Criar usuários? D. Mostrar processos? Ou alterar o kernel? E aí? Lembrando da intuição, tá? Lembrando também que nossos vídeos lá mostra tudo e já explica, né? Se você acompanhar todos os vídeos, essas respostas estão lá, tá bom? Resposta da 9 é a letra A, né? MV, ó, mover ou renomear arquivos ou diretório. Por exemplo, né? MV significa move. Também pode ser usado para renomear os arquivos, tá? Você pode mudar o nome, né? Por exemplo, ou você quer alterar o nome de um documento, por exemplo, MV, né? Antônio.txt, um exemplo. Aí você vai colocar, por exemplo, Antônio MV. Aliás, MV, aí você abre um espacinho, coloca Antônio.txt e espaço Antônio Filho.txt.
o nome será mudado de Antônio para Antônio Filho, o nome do arquivo, tá bom? Beleza? Certinho? Então tá bom. Seguindo, tá bom? 10. O comando rm é utilizado para... E aí, qual? A. Remover arquivos e conforme as opções diretórios, criar diretórios, mostrar o IP, o endereço IP, ou criar usuários, ou ainda listar processos. O comando rm é utilizado para... E aí? Resposta letra A. rm, remover arquivos, né? E conforme as opções do diretórios, tá bom? É um comando que deve ser utilizado utilizando muito cuidado, né? Uma vez que se você remover, você está apagando, tá bom? Então tem um cuidado específico, né? Porque nesse caso, utilizando o comando via terminal, os arquivos que você remove, ele não vai diretamente para a lixeira lá do sistema, tá? Ela vai apagar permanentemente, igual aquele lá do Windows que você faz o Alt Tab, né? O Alt Delete, Alt Delete lá, enfim, você apaga sem ir para a raiz, sem ir para a lixeira, ele vai direto e já era permanente. Então tem que ter um cuidado especificamente, saber se é exatamente o que você quer, para você não correr risco de você apagar um arquivo ou uma pasta com tudo que está ali e aí você fica sem nada, tá bom? Então tem que ter uma moderação e a certeza do que está fazendo, para não é um comando perigoso, vamos dizer assim. 11. No Linux, o diretório /home normalmente contém arquivos pessoais dos usuários, b. apenas arquivos do kernel, c. somente arquivos temporários, d. apenas dispositivos físicos, ou exclusivamente arquivos de inicialização. E aí? O que tem lá no diretório home dos sistemas Linux? É como se fosse uma partição C lá do Windows, né? Quando você cria o sistema operacional Windows, para quem está familiarizado com o que eu vou falar aqui, quando se instala um sistema operacional ou você compra o seu computador novo já bem instalado, normalmente ele vem com uma partição chamada C2 ponto. No caso aqui nós temos uma home, /home, que é uma equivalência ali quase, tá? Então, nesse caso aqui, essa pasta home normalmente ela contém os diretórios dos usuários, né? Das pessoas, dos usuários, né? Ali do, por exemplo, os documentos, fotos, enfim, aquele documento inicial primitivo lá dos usuários, tá bom? Então é a letra A aqui, tá bom? A11. 12. O diretório /etc é tradicionalmente utilizado para armazenar o quê? Arquivos de configuração do sistema, arquivos pessoais exclusivamente, c. arquivos temporários exclusivamente, somente programas executáveis do usuário, ou arquivos de áudio. E aí? Tempo? Qual é a opção? Qual a alternativa? Resposta letra A, tá bom? Arquivos de configuração do sistema são os arquivos que vão conter, né, dentro do /etc, tá bom? Todos os arquivos ali seriam os arquivos referentes à configuração do seu sistema operacional, tá bom? Certinho? 13. O diretório /tmp é destinado principalmente a arquivos temporários, ao kernel exclusivamente, aos arquivos pessoais permanentes do usuário, aos drives de vídeos exclusivamente, ou a instalação do sistema operacional. Tempo! E aí? O que você acha que vem no diretório, né? Dentro do diretório ele é destinado aqui, tmp. Resposta: arquivos temporários, tá bom? Os arquivos temporários, olha, como eu disse, é muito temporário, então é muito intuitivo, na verdade, né? O pessoal foram bem, não muito criativos nos nomes, né? Então ele foi usando muito a intuição, tá?
Então, os arquivos temporários, tá bom? Questão 14. Dados os diretórios /var geralmente contêm dados variáveis com determinados arquivos de log, apenas arquivos pessoais, C, somente arquivos do kernel, D, exclusivamente programas gráficos, ou E, apenas arquivos compactados. E aí, o que você acha que vem dentro da variável var? Acabei direcionando, né? Resposta aqui então é a letra A, tá? Dados variáveis com determinados arquivos de log, né? Então essa é a opção letra A da 14, né? Incluindo logs de cache, filas de processos, né? Dependendo do serviço, portanto, fica ali dentro desse diretório, tá bem? 15. No Linux, o diretório raiz é representado por, presta atenção, no Linux, o diretório raiz é representado por C, /, ao contrário, B, /root, C, apenas barra, D, /home ou root. E aí? Qual é a alternativa correta? E aí? Resposta é /root, letra B, portanto aqui, tá? Letra B é a resposta aqui da nossa 15, tá bom? /root é o diretório raiz aí do seu sistema Linux. 16, questão 16, vem o seguinte. O usuário root no Linux possui privilégio administrativos elevados, apenas permissões de leitura, somente acesso à internet, permissões inferiores às de usuários comuns ou nenhuma permissão especial. E aí? Na questão anterior, a gente já descobriu que ele é um cara muito importante, né? Então, nesse contexto, nós diremos que ele é o privilégio de administrador, né? Administrativos elevado. Então, é a opção A, letra A da 16, tá bom? Certinho? Ele é um super usuário, né? Tradicionalmente, com privilégio geral para todas as ações dentro do sistema, portanto, ali o usuário root faz. 17, vamos para 17. O comando sudo é utilizado principalmente para executar determinados comandos com privilégios administrativos, conforme a configuração. B, criar arquivos de áudio. C, listar somente diretórios. D, desligar obrigatoriamente o computador. Ou criar uma distribuição Linux. E aí? O que você acha que é? Para que serve o comando sudo? Bom, o sudo, né, permite que usuários autorizados executem comando de privilégios elevados, normalmente de acordo com as regras de configuração. É a letra A, portanto, aqui, a 17, tá bem? 18. Vamos para 18 e diz: no Linux, as permissões tradicionais de arquivos envolvem leitura, escrita e execução. B, cópia, colar e excluir. Abrir, fechar e salvar. D, entrada, saída e impressão. E, download, upload e streaming. E aí? Tempo. Qual é
quais são as permissões tradicionais de arquivos, né? Permissões tradicionais de arquivos envolvem leitura, escrita e execução. Resposta letra A. Portanto, aí são as permissões, né, que tem aí, portanto, aí no seu tradicional dos arquivos. 19, para 19, vamos aqui no sistema de permissões. No sistema de permissões do Linux, a letra R representa rename, read, room, remove ou root. E aí? O que significa a letra R? O que representa no sistema de permissões? Letra B de bola significa read, tá? Portanto, é o que significa a letra R ali. 20, questão 20. A letra W nas permissões do Linux representa Write, Web, Windows, Work ou Warming. E aí? Qual é a 20? A letra W significa Write, letra A, portanto, questão da 20 aqui, tá bom? Ou seja, escrita, né? Write, escrita. 21. A letra X nas permissões representam, e aí? Que representam exclusão, execução, exportação, extensão ou expansão. Tempo, e aí? Resposta letra B de bola, execução, né? Até porque a gente viu que as permissões, né? Quais são as permissões? Para a gente recapitular, né? Leitura, escrita e execução, tá bom? Então, portanto, a 21 aí é B, execução. Certinho? 22, vamos para 22. O comando chmod, né, é utilizado para alterar permissões de arquivos e diretório, criar usuário, listar processos, copiar arquivos ou alterar o nome do computador. E aí? chmod, para que serve esse comando? Letra A, né, alterar permissões de usuário, tá? Significa change mod e permite modificar as permissões, tá bom? Exemplo, change mod 75 arquivo, beleza? Certinho? Então, letra A da 22 é a nossa resposta. 23. Em uma permissão 755, o primeiro dígito corresponde ao usuário /dono, ao grupo, a outros usuários, aos sistemas operacionais ou ao kernel. Qual é? Você sabe? Resposta letra A, né? Ao usuário ou dono, né? O 7 seria o proprietário, 5 grupo e 5 outros grupos, né? Então aí na ordem, então, leitura, e aí tem a sequência aí, né? Das permissões leitura, escrita e execução, tá bom? Então 23, letra A. Questão um pouquinho chata essa aqui. 24. O comando PS é utilizado para que serve o PS, tá bom? Exibir informações sobre processos em execução. B, criar diretório. C, copiar arquivos. D, alterar permissões. Ou E, mostrar somente usuários conectados à internet. Tempo. E aí? O que é? O comando PS ele é usado para quê? Resposta
A. Exibir informações sobre processos em execução, tá bom? O PS ele permite, né, você visualizar as informações sobre os processos existentes diversas opções, né, para obter diferentes níveis de detalhadamente, tá bom? E aí você vai usar, quando você digitar PS, vai aparecer algumas opções para você escolher qual tipo de detalhamento você quer acerca daquele processo, do processo que tiver, referência de processo, nome de processo, data de processo, enfim. Você vai poder ter essas informações tudinho e aí você vai ter uma série de comandos. PS é só um início, né, vamos dizer assim. 25, a questão 25 diz: o comando kill é utilizado principalmente para que serve o kill? Enviar sinais de processo, enviar sinais a processo. B. Apagar o sistema operacional. C. Criar arquivos. D. Listar diretórios. Ou E. Alterar permissões. Kill. E aí? Bom, o kill ele envia um sinal a um processo, tá bom? Identificando normalmente por seu PID. O sinal pode solicitar, por exemplo, o encerramento do processo, o pausa do processo, enfim. E aí, portanto, a opção aqui é enviar sinais ao processo 25, a letra A é a resposta, tá bom? 26. O comando grep é utilizado para: opção A, procurar padrões de texto em entradas ou arquivos. B. Criar usuários. C. Desligar o computador. D. Alterar permissões. Ou E. Formatar disco. E aí, qual é a alternativa? Tempo! E aí? Bom, o comando grep ele é utilizado para localizar linhas que correspondam a um determinado padrão. Exemplo: grep, aí você coloca lá entre chaves, né? Entre aspas, aliás, Linux arquivos.txt. Então ele vai buscar ali os padrões ali com base nessa referência. Então a letra aqui, a opção é a letra A, né? A letra A é a resposta da nossa 26 aqui, tá bom? 27, o 27 diz o seguinte: o comando cat pode ser utilizado para: qual é a opção? Exibir o conteúdo de arquivos, concatenar entradas, exibir conteúdo de arquivo e concatenar entradas. B. Criar usuários. C. Alterar permissões. D. Mostrar somente processos. Ou D. Desligar o computador. Tempo! Para que serve o cat, né? E aí? Tempo! Bom, o cat serve para exibir o conteúdo de arquivos e também concatenar conteúdo lá do seu material, do seu arquivo, tá bom? Então, nesse caso, a opção é a letra A, né? Letra A, 27. Só tá dando A aqui, parece, aqui na nossa série de 20. 28. Shell no Linux é um interpretador de comando que permite ao usuário interagir com o sistema. B. Um tipo de memória RAM. C. Um dispositivo de armazenamento. D. Um antivírus. Ou é um protocolo de internet. E aí? O que é o Shell, né? Resposta, mais uma vez, letra A, né? Ele é um interpretador de comandos, né? É aquela tela preta que você usa lá, não tem? Você vai digitar os comandos lá no Shell, né? No terminal. É como se fosse ali, tá bom? Então, a letra A, a resposta aqui da 28. 29. 29 diz o seguinte: sobre o Linux, assinale a alternativa correta. O Linux possui apenas uma distribuição. Linux não possui interface gráfica. C. Existem diversas distribuições Linux com diferentes conjuntos de softwares e configurações. O Linux funciona exclusivamente em servidores. Ou
O Linux não permite utilização de linhas de comando. De cara a gente elimina aí, né? Estamos falando muito aqui em comandos, então já era. E aí, qual é a alternativa? O Windows ele possui apenas uma distribuição? Não, ele possui várias, né? Listamos já, Ubuntu, Debian, Fedora, Arch Linux, SUSE. O Linux não possui interface gráfica? Mentira também, é verdade, tem muito, né? Em todos eles hoje, tá? Basicamente quase todas as versões e distribuições, existe uma gama de interface, de gráficos, de interação, enfim. Então não é verdade. Existem diversas distribuições Linux com diferentes conjuntos de softwares e configurações? Sim, chegamos à nossa resposta, letra C, então, né? Sim, existe uma série delas, como Ubuntu, Debian, Fedora, Linux, Mint, Arch Linux, OpenSUSE, enfim, e uma gama, são mais de 100 distribuições aí pelo mundo afora de distribuições Linux, tá bom? Então, 29, letra C, né? 30. A questão 30 traz para a gente a seguinte situação. Assinala a alternativa incorreta sobre Linux. Presta atenção. Incorreta, tá? Essa é a palavra-chave. Incorreta. LS pode listar arquivos e diretórios? Será? B. CD permite mudar diretório? C. PWD mostra diretório atual? D. chmod ou cmod permite alterar permissões? Ou /home é obrigatoriamente diretório raiz do sistema? Tempo! E aí? O que você acha? A opção é a incorreta, o que tiver errado. Então aqui no caso o que está errado é a opção E, né? A letra E é o erro aqui no caso, né? O diretório raiz é /, né? O home normalmente armazena o diretório do pessoal do usuário, né? As informações, foto, vídeo, coisas pessoais do usuário. É como se fosse uma pasta de usuário e não a pasta raiz, tá bom? Vamos aqui rapidamente ao resumo. Para fechar, vamos trazer o resumo, né, com os principais comandos dos Linux, tá bom? Comando e função. PWD mostra diretórios atual. LS lista diretórios, né? LS lista arquivos e diretórios. CD muda de diretório. mkdir você vai criar um diretório. O rmd você vai apagar, né, remover diretórios vazios. CP copiar arquivos /diretórios, arquivos e diretórios. MV move ou renomeia, né, um arquivo ou diretório. RM remove. CAT exibe o conteúdo, né, concatena o conteúdo ali do arquivo. grep pesquisa padrões de texto. chmod altera permissões. ps exibe processos. Q envia sinais de processos. sudo executa comandos com privilégios elevados, né, de administradores. ls/i ls-i lista as informações detalhadas, tá bom? Diretórios que mais caem em concurso: /raiz, né? /home, diretório pessoal do usuário. /root, diretório pessoal do usuário. /etc configuração. /temp, arquivos temporários. /var, né? Diretórios, dados variáveis, como logs. /bin, execuções essenciais de sistema e utilização nessa estrutura. E ainda tem o dev, que é arquivos de dispositivos. /proc, que é informações sobre o processo do kernel. E ainda /boot, arquivos relacionados à inicialização do sistema. Portanto, aqui uma lista e você pode parar depois dar uma lida, comparação diretórios, né, informações sobre diretórios que vai cair mais aí, que estão caindo, né, que tem mais incidências em cair nas provas de concurso, beleza? Então é isso. Tá aí, muito bem. Você viu aqui, portanto, questões, né, sobre muitos comandos, sobre Linux, sobre das distribuições Linux, muito legal para você aqui
cair muito em concurso, conteúdo que cai realmente muito em concurso. Então, dá uma lida, recomendo dar uma visitada aos nossos vídeos que a gente fala sobre as distribuições, e aí depois volta aqui e responde caso você tenha tido algum tipo de dúvida, tá bom? É isso, mais um vídeo para nossa série, inscreva no canal, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Valeu, galera!